E a quarta-feira promete continuar agitada no mais querido do Brasil. Depois de assinar contrato com o Mengão Queridão, Flamengo anunciando mais uma contratação, Samuel Lino hoje tem a chegada de mais um reforço no mais querido do Brasil. A chegada de Jorge Carrascal. Vou trazer as últimas informações sobre essa situação. Flamengo montando um super Flamengo para 2025 e promete não parar por aí. Situação envolvendo Lucas Beltrán. É outro nome que o Flamengo pode pintar, sim, com certeza, aí trazendo para a nação rubro-negra. Lucas Beltrán, da Fiorentina da Itália. Vou trazer as últimas informações sobre a situação envolvendo o nome de Lucas Beltrán. Vamos falar também sobre a situação de Pedro. O Flamengo bate o martelo, toma a decisão sobre o futuro do centroavante Pedro dentro do Flamengo. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Por se falar em contratações, ontem tivemos aí o Samuel Lino, né, rasgando elogios ao mais querido do Brasil. Vou trazer aqui as palavras de Samuel Lino em relação à estrutura do Flamengo, sensacional. Tá muito feliz, né, assinando o contrato com o Mengão Queridão. Mas vamos falar também sobre o jogo de amanhã, hein? Amanhã tem Flamengo e Atlético Mineiro, é Copa do Brasil, oitavas de final. Fica coladinho comigo, temos novidades. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, vamos começar falando sobre esse jogo, porque hoje, na parte da tarde, mais precisamente às 3h30 da tarde, 15 horas e 30 minutos, tradicional horário de Brasília, o Felipe Luiz vai conceder o seu último treino no CT do Ninho do Urubu, antes do jogo diante do Atlético Mineiro, que acontece amanhã às 9h30 da noite. Jogo que acontece no Maracanã. Primeira partida, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A expectativa é que o Felipe Luiz hoje defina para valer, né, o time ideal que ele vai colocar a campo. Será que o Felipe Luiz vai poupar, Henrique? Será que o Felipe Luiz realmente vai poupar alguns jogadores, né? Como já tem um respaldo da diretoria. Bom, a tendência também é que o Felipe Luiz ganhe a volta de alguns atletas que estão no departamento médico, que já voltaram a treinar desde a última segunda-feira, assim como o Alexandro e também o Ayrton Lucas. A gente viu ali, cara, a alegria dos jogadores dentro de campo, né, que é muito bacana. O Espanhol Saúl está se sentindo em casa, feliz da vida. Isso é muito bom, esse clima dentro do Flamengo. Hoje tem o último treino. A informação também importante para você é sobre Vitor Hugo, tá? Vitor Hugo já está treinando junto com o grupo. Vitor Hugo, que veio do Göztepe da Turquia por empréstimo, não foi comprado, voltou para o Flamengo e foi reintegrado para valer. Oficialmente já está treinando junto com o grupo do mais querido do Brasil. Esse jogo acontece amanhã às 9h30 da noite. Jogo esse, né, que pro Maraca vai ter Maraca lotado. A festa promete mais uma vez. Já são mais de 50 mil ingressos vendidos para esse jogo. Mas lembrando que hoje acontece alguns jogos também das oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje às 7 horas da noite acontece CSA e Vasco. São jogos para a gente ficar de olho, porque a gente não sabe qual será o próximo adversário do Flamengo na próxima fase. Obviamente, o Flamengo tem que passar, é jogo difícil, é mata-mata, mas acredito que o Flamengo deve passar sim diante do Galo para as quartas de final. Às 7h30 tem Bahia Retrô, Cruzeiro e CRB. Tranquilo aí, né? Para o Vasco, tranquilo para o Bahia, tranquilo para o Cruzeiro. Já às 9h30 tem Corinthians e Palmeiras. É um clássico paulista aí na Copa do Brasil, oitava de final. E Internacional e Fluminense também se enfrentam lá no Beira-Rio, né, às 9h30 da noite. Amanhã, 9h30 da noite, Flamengo e Galo Mineiro. Amanhã, 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro. Mais uma vez, né, o Atlético do Hulk, aquela confusão toda lá com o Wallace e Ian. Cara, estão aí realmente querendo intimidar o garoto. Garoto, pra cima, a nação tá contigo, filhão. Vamos que vamos. É isso aí. Olha só, fala sobre aqui as palavras de Samuel Lino, o novo reforço do Flamengo, a maior contratação da história do Clube de Regatas do Flamengo em termos de valores, né? Realmente aí vindo, deixando o Atlético de Madrid. A gente viu a chegada dele ali, assinando o contrato, sendo apresentado ali no momento do contrato ali.
sendo assinado até o final de 2029. Flamengo anunciando Samuel Lino. Ele muito feliz, ele chegou muito feliz e falou que quer fazer história. Ele também elogiou bastante a estrutura do clube de regatas do Flamengo e colocou, né, acima da do Atlético de Madrid. Olha só ele falando. Eles estão em uma fase de crescimento na parte de estrutura. Estão criando uma cidade esportiva. E hoje sim, o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. Disse aí o novo reforço do Flamengo, Samuel Lino. E não para por aí, porque hoje tem a chegada do meio-campista Jorge Carrascal, que tem chegada ao Rio de Janeiro, marcada para esta quarta-feira. O desembarque do atleta no Aeroporto Internacional Tom Jobim está previsto para as 15 horas e 50 minutos, tradicional 3 horas e 50 minutos da tarde. Lembrando que como ele vai chegar já um pouco, né, já da parte da tarde aí, ele só realiza exames amanhã, na quinta-feira, na parte da manhã, depois vai seguir com o diretor Zé Boto ao CT Geral e assinar contrato com o mais querido do Brasil. A tendência é que o Flamengo também apresente Carrascal, assim como Samuel Lino, a nação rubro-negra. Samuel Lino já está confirmado a apresentação dele no Maracanã para a nação rubro-negra antes da bola rolar para Flamengo e Atlético Mineiro. Tudo der certo na parte da manhã, Carrascal também será apresentado junto com Samuel Lino, assim como foi Saul e Emerson Royal no último domingo. Samuel Lino e Carrascal serão apresentados à nação amanhã no Maracanã. Tá aí o Flamengo montando um super Flamengo. Essa é a realidade, um super Flamengo. Porque eu estava vendo aqui, olha só, com jogadores com boas passagens pelo futebol europeu. O Mengão trouxe aí 5 grandes reforços para o time. Fechando agora com o Carrascal, o Flamengo tem Samuel Lino, Flamengo pagando 22 milhões de euros, fixo, né, mais 2 milhões de bônus. Jorge Carrascal vem em segundo lugar aí, mais caro da contratação, 12 milhões de euros. Emerson Royal, 9 milhões de euros. Aí você pega o Jorginho, que chegou naquela janela ali no Mundial, sem custos, tá? Deixando o Arsenal sem custo, vindo para o mais querido do Brasil. E Saul, também sem custo, deixando o Atlético de Madrid, vindo para o Mengão queridão. Tá aí, Flamengo nesse caso pagando 43 milhões de euros em 5, né, contratações, porque 2 vieram sem custo e pagando em 3, na verdade, aí, mas estou totalizando aqui, fechando o pacotão de reforços completo, eu posso falar assim. Muito bom, realmente, o Flamengo aí nessa janela de transferência. E será que o Flamengo para em Carrascal? Não, o Flamengo não vai parar em Carrascal, o Flamengo promete não parar em Jorge Carrascal, tá? A informação que eu trouxe ontem para vocês, e hoje eu logo cedo atualizei vocês sobre essa situação. E a informação que temos é que a tendência é que o Flamengo ofereça uma proposta nas próximas horas, nos próximos dias, em torno de 15 milhões de euros, 97,5 milhões de reais, para contratar Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, meia ofensivo, que joga também, é um jogador muito versátil, joga lá no ataque. E o Felipe Luiz já aprovou essa contratação. O Mauro César Pereira também trouxe a informação. Olha só, Flamengo não desistiu da contratação do atacante Lucas Beltrán da Fiorentina. O jogador possui as características que o clube carioca busca para o ataque: pressão alta, versatilidade e capacidade de atuar em espaços reduzidos. A tendência é que o Flamengo ofereça em torno de 15 milhões de euros, 97,5 milhões de reais, pelo argentino de 24 anos. Meus amigos, lembrando, né, que o Flamengo ainda tem a situação de Tati Castellanos, que o Flamengo não desistiu também, tá? Então assim, Flamengo fechar mais uma dessas contratações, ou talvez as duas, filhão, Flamengo fecha essa janela com chave de ouro. É um verdadeiro pacotão de reforços. E eu falo reforços, tá?
Não é contratações que a gente chega assim, cara, o Flamengo tá contratando esse jogador? Nossa, será que vai ter? Não é aposta, é jogador que chega renomado no futebol europeu. E sem contar Lucas Beltrán, jogador de seleção argentina, e também temos a situação envolvendo Tati Castellanos, também da seleção argentina, que está na Lazio da Itália. Então, o Flamengo deve apresentar essa proposta à Fiorentina por Lucas Beltrán, mas vamos ver os próximos passos também pelo Tati Castellanos. Eu gostaria muito de ver o Tati Castellanos, centroavante nato. Agora, em relação à saída de jogadores do Flamengo, né? Muita expectativa. Será que o Flamengo contratar um novo centroavante? O Flamengo está aí monitorando a situação de Tati Castellanos, centroavante. O Flamengo pode apresentar uma proposta à Lazio para trazer o jogador. E a situação do Pedro? Gente, o Flamengo toma a decisão internamente, tá? O Pedro não é um jogador inegociável. Claro, obviamente é um jogador negociável, só que o Flamengo toma uma decisão em relação ao Pedro. O Flamengo não vai negociar o Pedro com qualquer outro clube brasileiro. O atacante, neste momento, só sai do Flamengo pela multa rescisória. Essa é a decisão da diretoria. E eu estava vendo aqui a multa rescisória do Pedro. O Pedro, para o mercado internacional, para o exterior, qualquer clube lá da Europa, entre outros clubes do Oriente Médio, seja onde for, queira contratar o Pedro, 30 milhões de euros, o Flamengo já bateu o martelo, 30 milhões de euros, a gente negocia, cerca de 195 milhões de reais. Mercado nacional, futebol brasileiro, qualquer clube, Palmeiras, Corinthians, sei lá, qualquer clube que queira contratar o Pedro, 100 milhões de euros, algo em torno de 600 milhões de reais. Obviamente é uma multa ali para se resguardar, só que é claro que nenhum clube vai pagar 600 milhões, né? Sabemos disso. Agora, chegar em cifra ali acima de 100 milhões, provavelmente o Flamengo deve sentar, conversar, mas o Flamengo não tem a intenção de liberar o Pedro agora, ainda mais o Pedro agora voltando, né, realmente a buscar seu espaço. Felipe Luiz vem gostando muito do que o Pedro vem mostrando dentro de campo e ele não pensa em se desfazer do Pedro nesse momento, tá? Então vamos seguir firme e forte com tudo aí. É claro que eu vou seguir sempre ligadaço na situação do mercado da bola. Mesmo com a chegada de um novo centroavante, Felipe Luiz não quer perder o Pedro por enquanto, ele não quer que o Pedro saia, ele já deixou isso aí claro, tá? Apesar daquela situação, já passou, águas passadas, não morre moinho, é novo tempo agora, vamos pra frente, colocar o Flamengo no eixo aí pra valer e em busca dos títulos. É isso aí. Mas eu vou seguir focado com toda essa situação, ligado pra deixar vocês também sempre informados de tudo, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.